Boa noite, professor Douglas. Boa noite, queridos colegas. O tema do nosso trabalho a ser apresentado hoje vem falar a respeito um pouco mais sobre a servidão. Logo, venho trazer para vocês, de uma maneira bem simples, de maneira bem fácil, o conceito. A servidão é um direito de gozo sobre imóveis que, em virtude da lei ou vontade das partes, se impõe sobre o prédio serviente em benefício do prédio dominante, visando proporcionar uma maior valorização, de maneira assim também torná-lo mais útil. Vamos ao exemplo. Imaginemos então que vocês moram nesta linda casa. Dela, vocês possuem uma linda vista para o mar, para o rio. E na frente do imóvel de vocês, possuem este casebre, esta pequena humilde residência. Só que você sabe que se um dia ela vier a ser vendida, por exemplo, para uma grande construtora, ela vai estar aí construindo um grande prédio, fazendo com que, sim, aquela bela visão de vocês seriam extinguida, acabasse, com certeza, na verdade. A pergunta que fica é o seguinte: será que teria como a gente chegar a um acordo com o dono deste imóvel, desta pequena casa, de forma que assegurasse o nosso direito de jamais perder essa visão? A resposta: sim. É o que chamamos de direito de servidão. Boa noite, gente. Eu agora vou falar um pouquinho para vocês sobre a constituição das servidões. Nós já vimos aí no decorrer do trabalho que as servidões irão aumentar ali a utilidade de determinada propriedade, determinado bem. E essa constituição das servidões, ela poderá se dar de 4 formas. Primeiro, por atos intervivos, por testamento, por decisão judicial e também por uso capião. Ela está prevista lá no artigo 1378, que vai falar assim para a gente: a servidão proporciona utilidade para o prédio dominante e grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários ou por testamento, e subsequente registro no cartório de imóveis. Então, as partes entre si, elas poderão decidir fazer um contrato, estabelecendo ali aquela servidão. Então, vamos citar como exemplo aqui a servidão de passagem. Bom, um dono de determinado imóvel, ele tem uma saída que dá acesso a uma rua muito sem movimento, muito calma, e que não facilita o acesso dele ao trabalho, não facilita o acesso ao supermercado, ao banco, não facilita em nada o acesso dele. Daí ele percebe que o imóvel dos fundos da casa dele tem um acesso a uma avenida central, que facilita com que ele chegue mais rápido, tanto ao local de trabalho, quanto à escola dos seus filhos, quanto também ao supermercado. Então ele entra em contato com esse vizinho e solicita ali para que eles possam fazer uma servidão no terreno do seu vizinho. E eles acordam entre si, decidem entre si fazerem um contrato e decidem levar esse contrato e registrar no cartório. Quando eles registram esse contrato, ele vai ter efeito entre eles e também em relação a terceiros, efeito erga omnes. E também poderá se dar também essa constituição, além disso, desse caso, por meio da uso capião. E a previsão está lá no artigo 1379, que fala assim: o exercício incontestado e contínuo de uma servidão, aparente por 10 anos, nos termos do artigo 1242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no registro de imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumada a uso capião. Então, também pode se dar por meio da uso capião.
Lembrando que só poderá ocorrer a uso campeão por meio daquelas servidões que são aparentes, ou seja, aquelas servidões que são visíveis, né? Essa servidão irá ocorrer quando, por exemplo, eles fizeram esse contrato, né? Esse acordo entre eles, fizeram um contrato, não registraram. Eles não foram no cartório e não registraram. Daí o que acontece? O proprietário do prédio serviente, ele decide vender aquele imóvel. E o novo proprietário não quer permitir que o proprietário do prédio dominante continue utilizando aquela servidão. Eles discutem, eu tenho direito e tal, a utilizar essa servidão, o outro não permite, e fica aquela discussão. Só que, porém, já passou mais de 10 anos. Quando tiver passado mais de 10 anos, o proprietário do prédio dominante, ele terá esse direito de fazer a uso campeão daquela servidão, que será um prazo de 10 anos, né? Agora, caso ele não possua esse justo título, que é o contrato, o prazo será maior. O parágrafo único vai dizer assim, que se o possuidor não tiver título, o prazo da usucapião será de 20 anos. Então, para que ele possa ter acesso ao usucapião por meio ter esse acesso ao usucapião, o prazo será de 20 anos, segundo esse parágrafo único. Porém, o entendimento da jurisprudência é que esse prazo, ele não é um prazo razoável, tendo em vista que o prazo para uso campeão extraordinária de um imóvel inteiro é de 15 anos. Então, não seria razoável que apenas o prazo para fazer a uso campeão somente de uma servidão, o prazo fosse superior. Sendo assim, o enunciado da súmula, o enunciado 251 do STJ tem entendido que o prazo, tanto da uso campeão de um imóvel quanto da uso campeão da servidão, deve ser de 15 anos. Esse enunciado fala assim: o prazo máximo para uso campeão extraordinário de servidões deve ser de 15 anos, em conformidade com o sistema geral de uso campeão previsto no Código. Então, tanto para um quanto para outro, o prazo será de 15 anos. Bom dia, professor. Bom dia, nobres colegas. Nosso trabalho aqui fala sobre servidões e eu vou trazer aqui um breve relato sobre servidões e suas características e também na classificação. E assim, um breve resumo para a gente poder compreender é assim, o que seria a servidão, né? A gente traria aqui a servidão, que seria um contrato entre pessoas e com livre e espontânea vontade. Ela teria que ser provocada por uma das duas partes de imóveis distintos, né? E de proprietários diferentes. Porque, por exemplo, não caberia eu fazer uma servidão num próprio imóvel meu, né? Então a ideia é o quê? É que eu provocaria uma servidão em imóveis de meu vizinho, que pode ser limítrofe ou não, né? Não precisa ser um imóvel diretamente confrontado ao norte, ao sul, ao leste ou oeste do meu imóvel. Ele pode simplesmente ser um imóvel que venha a trazer benefício ao meu, certo? Então, nisso a gente coloca aqui um exemplo, né? A servidão, ela vem por contrato, certo? Ele pode vir também por um contrato público ou até mesmo por testamento, um testamento público, um testamento privado, então um testamento cerrado, ou por sentença de juízo ou até mesmo por uso capião. E foi até interessante quando eu li dessa possibilidade por uso capião, porque, por exemplo, né, pensa que conveniente, de repente eu tenho um imóvel com a vista espetacular, mas de costas a uma quadra, e o imóvel de fundo é um terreno urbano vazio. Então eu tive observando ali que a partir de 10 anos por posse pacífica eu conseguiria, por exemplo, dar um uso capião nessa servidão, de forma a beneficiar o meu imóvel, não
proibindo o proprietário daquele imóvel ali a não construir, mas delimitar algumas situações, uma passagem, ou então a altura de uma construção, ou algo do tipo que venha beneficiar o meu imóvel. Isso foi uma matéria assim, interessante, certo? Então nós temos ali, se caso for pela modalidade de uso capião, nós precisaríamos de 10 anos por posse pacífica ou 20 anos, não importa a modalidade da posse. Então, vindo acerca disso, só para relembrar, a servidão ela vem através de um contrato por interesse mútuo. Ele pode vir na modalidade gratuita ou então indenizada, né? Porque se tiver um livre acordo, a pessoa não quiser cobrar indenização pela limitação daquele imóvel que vai ser dominado, fica um acordo entre as partes. Mas tem que estar explícito em um contrato e devidamente registrado, porque na modalidade da característica da servidão, a servidão ela é perpétua, acessória, atípica e inalienável. Por que essas questões de característica? Porque, veja bem, uma vez que conseguimos uma servidão e essa servidão ela foi concedida, o importante é que seja registrado no cartório. Por quê? Porque registrado no cartório vai estar na matrícula do imóvel aquele direito. E aquele direito ali ele vai ficar para o resto da vida, certo? Levando em consideração também que, por fato de ser acessório, independente do dono do imóvel, esse direito de servidão ele vai ficar constituído ao imóvel que se beneficiou. Então, não importa se houve um espólio, se faleceu, porque quando fica um acordo de boca, né, igual a gente costuma dizer, um acordo de bigode, o cara vai ali, fala e mantém a palavra, após a morte daquela pessoa, os herdeiros podem não ter o mesmo entendimento. Então, o importante é que na servidão tenha de fato um contrato e que esse contrato seja registrado no cartório de registro de imóvel. E ela também inclui uma modalidade atípica. Por que atípica? Porque a servidão ela não tem uma única espécie ou necessidade para ela que seja colocada. Diferente do direito de vizinho, né? Direito de vizinhança. A lei explica detalhadamente qual é o direito específico do vizinho, aonde ali que é o meu dever, o meu direito de determinada coisa. Então, por exemplo, a limitação de uma janela, a limitação de uma ventilação ou a iluminação no muro, tal, ele já vem prevista ali em lei. Já a servidão ela não está prevista em lei. Então ela vai de conveniência entre as partes. Então essa característica ela cita como atípica justamente por conta disso, porque ela vai diretamente ao interesse das duas partes, ao imóvel que vai ser servido e ao imóvel que vai se sentir a serventia ali pro resto da vida. E um detalhe também é que a serventia, né, a servidão, ela é inalienável. Então você não pode alienar aquela característica da servidão. Que nem um exemplo, né? Imagina se uma servidão comum que se acontece, por exemplo, seria uma servidão de passagem de tubulação ou até mesmo de rede elétrica. Tal. Eu conheço um caso próximo aqui à minha casa que a empresa de energia aqui da região, que hoje é a Enel, mas no passado chamava Celg, ela fez um buraco ali no chão, ali, praticamente um túnel que passa a rede de energia elétrica embaixo ali numa quadra. Então a empresa de energia ela recortou um quarteirão praticamente inteiro pelo fundo do lote, fez ali a devida estrutura, depois ela veio, indenizou as pessoas pelo uso, a obra que foi feita no local, eles pagaram aquela obra, reforçou, e cada casa tem uma pequena porta de acesso para uma eventual manutenção. E não proibiu ou restringiu a pessoa de edificar em cima. A construção que eles fizeram foi de uma forma que pode ser edificado em cima sem problema nenhum.
Então ali foi de fato ali uma característica. Então veja bem, então o terceiro utilizando um móvel, né, alheio, foi documentado, foi registrado, foi indenizado. Então as pessoas daquele quarteirão ali específico, eles receberam um dinheiro por essa servidão. E não tem, por exemplo, ali uma restrição de edificação. A pessoa pode ir lá e edificar. E também nesse caso não há, por exemplo, uma necessidade do dominante aí, né, tá tendo acesso à casa da pessoa, apesar de ter colocado uma porta para uma possível manutenção. Nesse túnel não tem ali um tráfego intenso de pessoas ou até mesmo solicitando a entrada ou a passagem. Então, dentro das características também, a gente relembra aqui, né, a servidão ela pode ser feita em imóvel urbano e imóvel rural, desde que o imóvel seja de propriedade da pessoa com registro na matrícula devidamente registrada. Por exemplo, a servidão ela não pode ser feita por um posseiro. Ela tem que ser feita diretamente com o seu proprietário do imóvel, porque o posseiro ele ainda não tem ali a documentação no nome dele, ele não vai conseguir ceder ou registrar no cartório esse benefício ao terceiro, né? Outra questão seria, que próximo ao que eu falei, mas eu não citei o nome, seria a servidão na modalidade positiva e na modalidade negativa, e a servidão contínua ou não aparente. O que ocorre nisso? Ocorre o seguinte: na servidão contínua, imagina assim, ali uma servidão por passagem, abrir um caminho para poder passar. Numa fazenda, por exemplo, a pessoa tem ali um pedaço de terra, né, um cunhão de terra que ele não tem limite a nenhuma estrada. No direito de vizinho, ele poderia transitar ali para ter acesso à rua. No caso da servidão, ele vai ficar documentado esse acesso. E a pessoa sempre tem que ter manutenção, porque a pessoa vai estar passando lá direto, ele pode separar um determinado caminho para ele poder passar. E o não aparente é tipo esse, por exemplo, da tubulação. Você passa uma tubulação, coloca ali e ninguém mais toca, ninguém mais mexe. Outra ideia seria uma não edificação. Por exemplo, eu tenho um prédio de 20 andares e nisso o terreno da frente ou lateral ele fica restringido a construir apenas 5 andares para não tirar a vista dos outros imóveis que estão ali à frente dele e continuar aquela vista. Então ela se enquadraria ali a servidão não aparente, porque ela está servindo, mas não precisa de manutenção constante ou momento nenhum. Então seria isso. Obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Monize e eu irei falar do exercício da servidão. A servidão deve ser utilizada da forma mais adequada possível e com civilidade, ou seja, não se pode, por exemplo, a pessoa titular do direito de tirar a água do imóvel do vizinho fazer com que esse vizinho fique privado da água do imóvel ou que a torne imprópria. Conforme o artigo 1385 do Código Civil, a servidão é sempre restritiva. Já o parágrafo 2º do artigo 1385 do Código Civil traz a seguinte redação: nas servidões de trânsito, a de maior inclui a de menor ônus e a menor exclui a mais onerosa. Isso quer dizer que, por exemplo, se a permissão é que somente seja a pé, não se pode passar a cavalo. Porém, se esta for de veículos, será então permitido atravessar a pé ou em outro veículo. Não se é permitido ao dono do prédio serviente embaraçar um imóvel conforme dispõe o artigo 1383 do Código Civil. Significa que o proprietário do prédio serviente não pode impedir o proprietário do prédio dominante de utilizar corretamente a servidão. E se isso ocorrer, poderá o proprietário do prédio dominante se valer dos meios possessórios, pedindo indenização
quando sofrer qualquer prejuízo. Como, por exemplo, se não há horários fixados para a utilização de uma servidão de trânsito, não pode fixá-los o proprietário do prédio serviente. Se não houver acordo entre o dono do prédio serviente e o dono do prédio dominante, deverá este decidido judicialmente. A servidão rústica, originalmente estabelecida, pode se apresentar insuficiente e, para solucionar esse problema, tem-se exposto no parágrafo 3º do artigo 1385, em que, se as necessidades da cultura ou da indústria do prédio dominante impuserem à servidão maior largueza, o dono do serviente é obrigado a sofrê-la, mas tem o direito de ser indenizado pelo excesso. O parágrafo 1º deste mesmo artigo permite ao proprietário do prédio serviente recusar sua ampliação, sendo que será então justa recusa quando a necessidade do prédio dominante agravar o exercício da servidão sem a devida necessidade. Conforme Venosa, de regra, a servidão não pode ser alterada pela vontade unilateral do dono do prédio dominante. Não pode alterar a forma, o modo e o local do exercício da servidão. A servidão que não for mais útil ao prédio ou que nunca foi, perdeu seu objeto, podendo ser cancelado o registro por falta de objeto possível, pois, como visto anteriormente, deve a servidão atingir utilidade duradoura e não apenas ocasional ou transitória. Quanto ao direito de remoção, já citado anteriormente, é este facultativo, porém não pode ser de forma abusiva, visando sempre o melhor proveito de ambas as propriedades. Vou falar para vocês agora algumas diferenças entre servidões e passagem forçada. A primeira diferença é que as servidões ela é um direito real e, enquanto a passagem forçada ela é um direito de vizinhança contido na lei. A outra diferença é que a servidão ela é facultativa, ou seja, as partes não são obrigadas a fazer ali aquele acordo, aquele contrato estabelecendo as servidões, enquanto a passagem forçada ela é obrigatória. Além disso, na servidão, existe outros tipos de passagem, né? Vai ser concedida a servidão ali apenas para melhorar a utilização daquele determinado bem. Já na passagem forçada, não existe outra forma de saída a não ser utilizar o imóvel serviente do imóvel vizinho para chegar a determinado lugar, chegar a determinada saída. Além disso, a ação utilizada na passagem forçada é a ação de passagem forçada, enquanto na servidão a ação é a ação confessória, utilizada nesse instituto. Então, essas aí foram algumas diferenças, né, presentes nesses dois institutos, para que nós não façamos confusão entre eles. Agora irei falar da extinção da servidão. Considerando que a principal forma de constituição das servidões decorre da manifestação de vontade das partes, sua extinção também se dá pela forma do chamado cancelamento. Em seu artigo 1387 do Código Civil, diz a seguinte redação: salvo nas desapropriações, a servidão, uma vez registrada, só se extingue com respeito a terceiros quando cancelada. Nos termos do artigo 1388 do Código Civil, o proprietário do prédio serviente ainda tem o direito ao cancelamento do registro da servidão em determinadas hipóteses: renúncia da servidão pelo titular, quando tiver cessado para o prédio dominante a utilidade ou comodidade da servidão e quando o dono do prédio serviente resgatar a sua servidão. Nestes casos, o cancelamento pretendido pelo proprietário do prédio serviente deve se dar pelas vias judiciais. O dono do prédio serviente ainda pode requerer a extinção da servidão desde que consiga provar as seguintes hipóteses: reunião dos dois prédios sobre a propriedade da mesma pessoa. Um dos requisitos da servidão é que os prédios dominantes e serviente
sejam diferentes proprietários. Pela supressão das obras de servidão por contrato entre as partes ou outro título expresso, pelo não uso da servidão durante 10 anos contínuos, trata-se de uma forma de paridade em relação à possibilidade de constituição da servidão por uso capião. Bom, pessoal, para finalizarmos aqui a apresentação do nosso trabalho, eu vou falar para vocês agora um pouquinho das ações que são cabíveis em caso de servidões. A primeira delas é a ação de uso capião. Essa ação, gente, ela vai ser cabível sempre que o proprietário do prédio dominante ele queira usucapir aquela servidão, né? Então, sempre que ele queira adquirir a posse daquela servidão, ele usará, né, essa ação de uso capião. Também poderá ser utilizada a ação de cancelamento. Essa ação de cancelamento ela vai ser utilizada sempre que as partes tiverem interesse de extinguir aquela servidão. Então, elas já não querem mais continuar aquela servidão. Então, elas vão fazer essa ação de cancelamento. Também poderá ser utilizada a ação possessória, sempre que houver ali alguma turbação, algum impedimento de exercer aquela servidão, poderá ser utilizada tanto a ação de reintegração de posse, de manutenção de posse e também a interdito proibitório. Então, poderá ser utilizada a ação de manutenção, ação possessórias. Também poderá ser utilizada a ação confessória. Essa ação ela será utilizada sempre que tiver o interesse ali de provar a existência de uma servidão. Então, supondo que o proprietário do prédio serviente ele esteja negando a existência daquela servidão, para o proprietário do prédio dominante provar que aquela servidão de fato existe, ele deverá entrar com essa ação confessória. E, por fim, poderá ser utilizada também a ação negatória. Essa ação ela será utilizada pelo proprietário do prédio serviente, ou seja, para negar de fato a existência daquela servidão, ou também para garantir ali o exercício de seus direitos. Então, será utilizada pelo proprietário do prédio serviente, ou seja, aquele prédio que está gravado com uma servidão, para ele provar que aquela servidão não existe na realidade. Então, essa foi a nossa apresentação. Boa noite a todos e muito obrigada.